Glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Digam todos amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, ficai-vos em pé. Vamos ler uma palavra no livro de Gênesis. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. A partir do versículo 10. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10, onde está escrito assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os irmãos de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta palavra que o Senhor nos deste, para nossa meditação nesta noite. Pai, que esta palavra, ela venha alcançar os nossos corações, e venha fazer aqui, e venha prosperar naquilo pelo qual o Senhor a enviou. Abre, Pai querido, o nosso entendimento, para que possamos saber aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Abençoa a tua palavra, agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar toda a igreja. Glória a Jesus. Amados, eu recebi do nosso amado pastor Anderson o convite para trazer uma palavra no domingo, que é hoje, e eu nem tinha pensado nesse negócio que era dia dos pais, essas coisas todas, e estava eu orando a Deus, pedindo uma mensagem para trazer para a amada igreja, e quando eu lembrei que justamente domingo era dia dos pais, e orei a Deus e resolvi falar algo a respeito de pais, principalmente pais que nós não precisamos nos dias de hoje. E orando a Deus, me caiu essas passagens a respeito de Ló e Abraão, e todos sabem que Ló era sobrinho de Abraão. Após o seu pai morrer, Abraão tomou a responsabilidade sobre Ló, e juntos saíram de Ur dos Caldeus, Abraão seguindo a orientação de Deus, e Ló foi acompanhando Abraão. E diz o texto que quando eles entraram no Egito e ali prosperaram muito. E quando saíram riquíssimos em ouro, prata e gado. A manada o rebanho de Ló e de Abraão cresceu muito.
e eles já não poderiam viver juntos, porque estavam gerando uma certa contenda. E Abraão propôs a Ló a separação. Olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e assim vice-versa. E Ló começou a contemplar em redor aquelas terras, e ele, com o seu olhar materialista, contemplou as campinas do Jordão, que nós lemos agora no texto que diz a Bíblia, que era como o jardim do Senhor. Era uma terra muito fértil, e Ló, com a sua visão materialista, pensou logo em lucro ali naquelas terras. Ele, habitando naquela terra, certamente o seu rebanho aumentaria, as suas riquezas aumentariam, e ele prosperaria de uma forma muito grande. Em momento algum, Ló pensou na sua família. Em momento algum, Ló imaginou que aquele lugar não seria apropriado para criar os seus filhos, porque a visão do Ló estava no material. Ló estava pensando em aumentar a sua riqueza, e diz o texto que ele armou a sua tenda nas campinas, mas depois foi se alongando, e não demorou muito, Ló já estava dentro da cidade de Sodoma. E diz a Bíblia que era um povo perverso, um povo que não honrava os homens e nem temiam a Deus, os homens sanguinários. E Ló se propôs habitar em meio a esse povo, não se importando com a sua família, não se importando com os seus filhos. E diz o texto que Ló afligia a sua alma diariamente. Ló nunca teve um bom dia ali naquele lugar. Todos os dias as aflições de Ló eram grandes, mas ele não arredava pé, ele não cedia, porque a visão dele era materialista. A visão dele estava na riqueza, naquilo que ele podia arrumar naquela terra fértil, uma terra muito produtiva. E Ló não queria de maneira alguma sair daquele lugar. E o que aconteceu foi trágico, podemos dizer até trágico. A criação dos filhos de Ló ali naquele lugar gerou problemas muito sérios. Problemas tão sérios que quando Deus destruiu aquele lugar, Ló acabou perdendo toda a sua riqueza, aquilo em que ele estava contemplando, aquilo que ele almejava, aquelas riquezas todas, ele perdeu. Diz o texto que Ló saiu de Sodoma sem nada, e no meio do caminho, Ló ainda perdeu a sua família. Esses são o tipo de paz que nós não precisamos nos dias de hoje, pais que não souberam criar os seus filhos, que não se preocupou em momento algum com o benefício da família, e isso gerou uma situação muito ruim na vida de Ló. Perdeu as riquezas, perdeu a família, porque Sodoma nunca foi lugar para alguém criar filhos. Sodoma nunca foi lugar para alguém criar, colocar a sua família. Infelizmente, o que nós encontramos nos dias de hoje são pessoas colocando suas famílias em lugares que não são apropriados, e o resultado dessas coisas são jovens sendo ceifados descaridosamente, são moças
se perdendo nas prostituição, nos bailes funk, nas baladas, porque não escolheram o lugar adequado para criar os seus filhos. A consequência da escolha materialista de Ló foi a perca de todos os seus bens e a perca de toda a sua família. E no final de tudo, ainda gerou duas nações ímpias, duas nações amaldiçoadas, que até hoje lança tropeço na vida do povo de Israel. Que até hoje essas duas nações faz guerra contra Israel, que são os dois filhos de Ló. Porque Ló não seguiu a orientação de Deus. Ele se baseou nas coisas materiais e esqueceu as espirituais. Esse é o tipo de paz que nós não precisamos. Também a Bíblia fala sobre outro tipo de paz, como Eli, o sacerdote Eli, o homem que pregava a palavra, mas não soube ensinar os seus filhos o caminho que deviam andar, não soube ensinar os seus filhos no temor do Senhor, não impôs limite, e criou seus dois filhos, Rófine e Finéia, de qualquer maneira, e o resultado dessa criação, por não ter imposto limite na criação dos filhos, eles acabaram enfrentando o juízo de Deus. E muitos outros, a Bíblia fala de muitos outros, mas o que nós precisamos mesmo ter nos dias de hoje, são homens, são pais tipo Noé, tipo Abraão, que acreditou na promessa de Deus e seguiu firme, sem questionar, sem perguntar coisa alguma, não sabia para onde ia, mas ele acreditou em Deus, ele ficou firme na promessa, e Deus imputou como justiça na vida de Abraão, se tornando pai de uma grande nação, como Noé também, que salvou sua família de uma destruição mundial, onde a humanidade estava corrompida, onde a humanidade não queria ouvir falar de Deus, assim como Ló, Noé também proclamou os mandamentos do Senhor em meio àquele povo, mas ninguém acreditava, e o resultado foi o juízo de Deus também sobre toda a humanidade, quando veio as águas do dilúvio, e exterminou toda a humanidade, apenas salvando 8 almas, Noé e toda a sua família. Esses sim são tipos de paz que nós precisamos nos dias de hoje. Também tem Moisés também, que foi obediente às palavras de Deus, como Josué, e por aí afora, homens que honraram a Deus, homens que não desistiram da caminhada, homens que não se trocou por coisas materiais, mas ficaram firmes na promessa de Deus. Amados, a Bíblia diz, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que Deus chamou Moisés e entregou para Moisés, e falou para Moisés ensinar o povo os mandamentos, os estatutos e o juízo, que o povo estava sem lei, e antes de entrar na terra prometida, era preciso educar o povo, era preciso uma lei para conter aquele povo, para que eles não entrassem de qualquer maneira. E os mandamentos, e era para Moisés ensinar o povo os mandamentos, o estatuto e o juízo. E os pais teriam que ensinar os seus filhos. Diz ali no texto que
teriam que ensinar os filhos, andando pelo caminho, deitando ou levantando, assentando, de todas as formas, os pais teriam que passar para os filhos, eles teriam que ensinar aos filhos que só o Senhor é Deus, e aquele povo, e muitos seguiram aquele ensinamento. Só que hoje, eu particularmente, tive um período da minha vida que passei por grandes aflições. E a princípio eu achava que aquilo era normal. Aflições a respeito dos meus 2 filhos mais velhos. Eles foram criados praticamente na igreja, que quando eu aceitei Jesus, um tinha 3 meses e o outro tinha 5 anos de idade. E eu sempre levava eles para a igreja e achava que criando eles ali na igreja, ouvindo a mensagem nos cultos, participando de escolas dominicais, aqueles ensinamentos ali seria o bastante para eles. Mas eu não aprendi, eu não sei porquê, Deus sabe, ou se não me ensinaram, eu não observei. A verdade é que a Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino, mas muitas vezes nós envelhecemos no Evangelho e não observamos a palavra, coisas que que a Bíblia tem, saída para, ele tem resposta para todos os problemas da nossa vida, mas infelizmente nós não conseguimos enxergar. Eu, depois de tanto tempo no Evangelho, agora há pouco tempo, é que eu, lendo a palavra, e eu descobri que eu não praticava os mandamentos de Deus, que era ensinar os filhos. Muitas vezes nós ficamos preocupados e ansiosos para pregar na igreja, pregar na casa, no culto na casa de um irmão, ou pregar na igreja de outro pastor conhecido, e esquecemos que nós somos o sacerdote, que os filhos são herança do Senhor, e que a nossa responsabilidade é educá-los no temor do Senhor, no caminho do Senhor, mas infelizmente nós esquecemos disso. Eu, cristão há tantos anos, eu não reunia os meus filhos para pregar para ele, eu não fazia culto dentro da minha casa para os meus filhos, como manda a Bíblia, que nós devemos ensinar os nossos filhos, andando pelos caminhos, quer dizer, quando saímos de casa para qualquer lugar, deitando, levantando, sentando, levantando, de qualquer forma, durante todo o dia, nós temos que ensinar aos nossos filhos que só o Senhor é Deus, mas infelizmente nós não praticamos a palavra de Deus, ficamos preocupados em pregar na igreja. Às vezes o pastor demora a nos convidar para pregar, nós ficamos meio chateados, aborrecidos, o pastor não me chama, já tem tempo que eu não prego, mas esquecemos que a nossa casa, o nosso filho, a nossa família, precisa ouvir a palavra de Deus, porque somente ouvir na igreja, somente ouvir, aprender na escola dominical, isso não é o suficiente, hoje eu compreendo que a maior parte das aflições que eu passei, a culpa foi minha, porque eu não soube educar os meus filhos na sujeição e no temor do Senhor. Todo dia eles iam para a igreja comigo, todo dia eles participavam de culto. Eu servia a Deus numa igreja que tinha culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E todos os dias eu estava lá, eu não sei porque, Deus sabe, mas eu gostava de estar na igreja todo dia. E eu levava meus filhos todos os dias, e achava que isso era o suficiente. E hoje eu descobri que não é o suficiente, que as aflições que eu passei, porque eu negligenciei, eu deveria ter pregado, primeiramente na minha casa. Nós temos que pregar na nossa casa, temos que ensinar
os estatutos, os mandamentos e os juízos aos nossos filhos agora, porque não é somente responsabilidade da igreja, da escola dominical, não, é responsabilidade nossa. Deus confiou os filhos a nós, eles são herança do Senhor, nós somos administradores. Eu acredito que nós teremos que prestar conta a Deus a respeito dos nossos filhos, e quando eles são ceifados, muitas vezes por falta do ensinamento. A maioria dos moços que andam aí no tráfico são filhos de crente, filhos de pastores, de missionários. A maioria dos jovens que andam no homossexualismo são filhos de pastores, de missionários, de crente. A maioria dos jovens que andam pelos bailes funk, pelas baladas, são filhos de crente. Porque faltou ensinarmos os mandamentos do Senhor, como está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E depois manda, está na nossa testa. Não vai ser como viseira, quer dizer, nós temos que viver pela palavra de Deus. Nós temos que praticar a palavra de Deus dentro da nossa casa e família, para que não venhamos perder os nossos filhos. Hoje eu compreendo que quando eu acordava de madrugada, via os meus filhos, um agarrando no pescoço do outro lá na sala. E isso era todos os dias. Todos os dias essa situação acontecia. E eu naquela agonia tremenda, falei, Senhor, tem misericórdia. Saía de casa para trabalhar chorando e orando, Deus tem misericórdia, muda esse quadro, muda essa situação, livra-me dessa aflição, ou então tira a minha vida. Até essa oração eu fiz. Alguém diz que a palavra tem poder, mas Deus conhece o coração aflito, e Ele não leva em conta, porque às vezes que eu orei a Deus pedindo para morrer, para que Ele tirasse a minha vida e me levasse para a glória, porque eu não estava aguentando aquela situação. E hoje, à luz da palavra de Deus, eu entendo que a culpa de toda aquela situação que eu vivenciei foi minha, porque eu me omiti em ensinar os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor aos meus filhos. Eu não ensinei aos meus filhos que só o Senhor é Deus, porque eu achava que só o ensinamento da igreja era suficiente. Todo dia estava na igreja com eles, falei, não, eles estão ouvindo, a escola dominical também é boa, mas não é o suficiente. Então nós temos que nos voltar naquilo que Deus quer que venhamos fazer. Ele confiou os filhos a nós para administrarmos, para cuidarmos, para ensinarmos os estatutos, os mandamentos e os juízos. E muitas vezes nós não ensinamos. Se alguém diz que ensina, é mentira. Nós não ensinamos. Eu descobri isso agora há pouco tempo. Depois de sofrer muito. Se eu tivesse praticado a palavra de Deus na minha casa, ao invés de me preocupar em pregar na igreja, em fazer culto na igreja, dirigir reunião, eu podia muito bem dirigir a minha família no caminho do Senhor. E hoje, aquelas lágrimas que eu derramei, eu acredito que Deus teria enxugado, não seria tanta. As aflições que eu passei não seriam também tantas. Deus certamente abençoaria meu filho. Hoje, graças a Deus, eles estão abençoados pela misericórdia de Deus, não porque eu fui um pai exemplar, ensinando ele nos preceitos do Senhor, não. Por causa das orações e por causa da misericórdia de Deus, meus filhos não foram destruídos. Meus filhos chegaram a andar às margens da lei. Meus filhos chegaram a fazer muitas coisas erradas, mas graças a Deus, muitas vezes, uma vez eu peguei meu filho lá dentro da boca de fumo, fui lá, eu saí daqui, daí eu estava aqui na igreja batista, saí daqui, fui lá dentro pegar ele. Se eu não vou, eles matavam meu filho, mas porque faltou o ensinamento da minha parte. Deus não tem culpa se os nossos filhos se perdem. A culpa de toda a situação que acontece aos nossos filhos somos nós.
porque nós não praticamos aquilo que Deus quer. Ele manda, o mandamento foi ensinar os preceitos, juízos aos nossos filhos. E eu achava que somente ouvindo na igreja, na escola, era o suficiente. Não é. E hoje, graças a Deus, estão casados com os filhos, estão abençoados, estão empregados, e hoje, graças a Deus, estão dando só alegria. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ainda teve misericórdia. Eu pedi para me matar, mas ele muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes, foi toda vez que eu ia orar, a aflição era tanta que eu pedia: Senhor, me mata e me leva para agora, porque eu não aguento mais essa situação. Mas Deus não ouviu essa minha palavra, e acabou abençoando meus filhos. Hoje são meus amigos, hoje ele tem as famílias deles, mas eu ainda tenho um pequeno, tenho o filho da velhice que tem 11 anos, e a esse eu já comecei a praticar com ele, já estou ensinando a ele que só o Senhor é Deus, que ele costuma ficar muito com o negócio de celular, e eu já estou ensinando. Hoje ele veio, me deu um presente, me abraçou, chorou, e ali eu comecei a falar para ele: olha, filho, a respeito de Deus, para ele nunca largar o Senhor. Então comecei a praticar, o que eu tinha que fazer no começo, eu estou fazendo agora. Agora eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Todos os dias eu vou chamar o meu filho caçula e vou falar para ele: olha, meu filho, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo cura, salva e liberta. Todos os dias eu vou fazer isso com ele. Vou pregar para ele, vou ler Bíblia para ele. Porque ele já está com 11 anos. E já apresenta sintomas do mesmo, sintomas igual dos meus filhos mais velhos. Quer dizer, é como se tivesse ido pelo mesmo caminho. Mas graças a Deus, o Espírito de Deus abriu meus olhos através dessa palavra. E eu estou começando a praticar na minha casa. E convido toda a igreja também a praticar. Vocês notarão que terão filhos melhores. Não tem esse negócio aí que diz que mães de joelhos e filhos de pé. Mas não tem que ficar de joelho coisa nenhuma. Tem que ensinar o filho o caminho que tem que andar. É pregar a palavra. É o ensinamento de Deus dentro do nosso lar. Não se preocupa só em pregar na igreja, não. Não se preocupa em pregar na casa do irmão que vai ter o culto, não. Não se preocupa em pregar para os outros na rua. Começa a praticar dentro da sua casa. Você vai ver o resultado que isso vai surtir. Você vai ter filhos melhores. Seus filhos vão crescer, não vão querer saber de tráfico, não vão querer saber de funk, não vão querer saber de balada, não vão querer saber de homossexualismo, porque eles vão estar educados dentro dos mandamentos, dentro dos preceitos, dentro do juízo de Deus. Eles vão entender que só Jesus Cristo é o Senhor, mas é preciso praticar. Infelizmente, nós não praticamos. Nós não praticamos. E se tem alguém que faz, amém. Mas eu acredito que, infelizmente, a gente não tem esse discernimento. Eu não sei porque ninguém ensina, mas a palavra está aqui para ensinar. Se nós lermos e meditarmos na palavra, nós vamos descobrir aquilo que temos que fazer. E hoje, graças a Deus, eu descobri que tem que ensinar os nossos filhos que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus. Hoje é dia dos pais, é o dia em que nós lembramos e honramos os nossos pais. É o dia em que nós podemos dizer: Pai, muito obrigado. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus, e que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Bênção. Aleluia.